Além de Reginaldo Rossi, a cultura brasileira perdeu grandes nomes do teatro, cinema e televisão. Mas o ano também foi de celebrações. Veja na reportagem de hoje da Retrospectiva 2013. Na Festa Literária de Paraty, no Rio de Janeiro, o grande homenageado foi Graciliano Ramos. Neste ano, o Brasil celebra 120 anos de nascimento do escritor alagoano. Na música, o Rock in Rio roubou a cena. Bandas e artistas de várias vertentes e gêneros arrastaram multidões em 7 dias. O festival é um dos mais importantes do mundo. O cérebro do homem é uma bomba. No cinema, vários festivais pelo país celebraram a produção cinematográfica brasileira. Em Brasília, o troféu Candango de melhor filme de ficção foi para Exilados do Vulcão, de Paula Gaetan. No Rio de Janeiro, pela primeira vez na história, 2 obras levaram o troféu Redentor na categoria Melhor Filme de Ficção. Os longas De Menor, de Caru Alves de Souza, e O Lobo Atrás da Porta, de Fernando Coimbra, dividiram o prêmio. Você comprou uma arma pra quê? Pra que você comprou uma arma? E em Gramado, o festival mais aclamado do Brasil, o filme Tatuagem, de Hilton Lacerda, ficou com o Kikito de melhor longa brasileiro. Clécio, não tem ambiente adequado não, tem educação adequada, viu? Mas o ano também foi de muitas perdas no meio cultural. No dia 18 de janeiro, Valmor Chagas saiu de cena. Ele foi encontrado morto numa chácara em São Paulo com um tiro na cabeça. Foi ator, autor, produtor e diretor teatral. Participou de inúmeras peças, novelas e filmes. Não gosto de comunista nem de esquerdista. Cláudio Cavalcante, ator, escritor, dublador, diretor de televisão e político, deixou os holofotes em 29 de setembro. Vítima de falência múltipla dos órgãos. No cinema e na televisão, protagonizou personagens marcantes. Também se dedicou aos direitos dos animais. Eu não vou me importar com a maldade. Norma Bengel nasceu para ser estrela. Brilhou nos palcos como cantora e atriz, e também nas telas da TV e do cinema. Chocou a sociedade brasileira ao fazer o primeiro nu frontal do cinema nacional, em Os Cafajestes, de Rui Guerra. Fez carreira internacional, atuou no cinema francês e italiano. Foi perseguida pelo regime militar e, depois de várias detenções, foi exilada na França. Norma Bengel morreu no dia 29 de outubro em decorrência de um câncer de pulmão. Na música, algumas tragédias marcaram a história do rock nacional. A Charlie Brown Jr., uma das bandas que mudaram o cenário do gênero no país, teve um fim triste. No dia 6 de março, Chorão, cantor e líder da banda, foi encontrado morto por overdose de cocaína no apartamento dele em São Paulo. 6 meses depois, o baixista Champignon apareceu morto com um tiro na cabeça num apartamento também em São Paulo. A Charlie Brown Jr. embalou festas e sonhos de muitos jovens. Uma notícia de desanimar. Rapaz, você não é bom na minha filha, não. Era só isso que eu queria da vida. A música popular brasileira sofreu outros golpes fortes. Em 20 de março, a voz potente e aveludada de Emílio Santiago se calou no Rio de Janeiro depois de um acidente vascular cerebral. Emílio alcançou sucesso ao lançar 7 trabalhos da série Aquarela Brasileira. Vendeu mais de 4 milhões de cópias. Entre os sucessos, Saigon. Espero você voltar. Discípulo e pupilo de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, mestre da sanfona, partiu em 23 de julho, depois de lutar contra um câncer de pulmão. Por causa da disputa judicial entre os parentes, o músico teve 2 sepultamentos.
O primeiro, no cemitério Morada da Paz, em Paulista, região metropolitana de Recife. E o segundo, no cemitério São Miguel, em Garanhuns, realizou o desejo de Dominguinhos de ser sepultado na terra natal dele. O artista colecionou prêmios. O último foi em 2012, quando ele venceu o Grammy Latino de melhor álbum de raiz brasileiro com o CD e DVD Iluminado. Cansei de ser sozinho. Em 25 de outubro, depois de uma longa batalha contra o câncer, morreu Paulinho Tapajós. Entre as músicas lembradas pelo público estão Sapato Velho e Andança. A música teve mais de 300 gravações no Brasil e no exterior. Por onde for, quero ser seu pai. O ano também foi de celebrações pelos centenários de grandes vultos brasileiros, como o jornalista e cronista Rubem Braga. Famoso pela poeticidade nos textos, Braga se expressa num estilo próprio, carregado da inspiração cotidiana. Refletia as paisagens urbanas e humanas, os estados da alma, a natureza. Do céu, vi no morro da Mangueira, samba de porta-bandeira, a princesa Isabel. 2013 também foi marcado pelo centenário de Jamelão, tradicional intérprete dos sambas de enredo da Mangueira, Escola do Coração. Mas o artista se consagrou também cantando clássicos da música popular. Quem souber tocar que toque, flauta, trombone ou clarim. Diz-me numa prece. E o Brasil também comemorou os 100 anos de nascimento de Vinícius de Moraes. O poetinha, como era carinhosamente chamado, foi diplomata e dramaturgo, mas foi como poeta e compositor que ele se eternizou. Destaques para os sonetos, na literatura, e para os sambas, em parceria com grandes talentos, como os violonistas Baden Powell e Toquinho. Fala de amor e da boa.